Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maringia. Estou aqui para ajudar vocês nas análises de redação do Enem. Bom, galerinha, a gente está analisando a redação do Enem de 2017, as redações, né? Cujo tema foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. E a gente está tirando todas essas fontes do site do G1, viu? Vale lembrar, créditos ao site do G1. E a gente agora vai analisar a redação da Isabela Barros Castelo Branco, né, lá do Piauí. Obrigada, Isabela, por disponibilizar sua redação também, né, no site do G1. E eu achei interessante a redação da Isabela, porque ela citou mais uma vez Machado de Assis. Na verdade, tem outras redações também que tem o Machado de Assis, né, na obra de Brás Cubas, e ficou bem interessante a redação dela, apesar de terem em outras redações essa citação. Vale lembrar que, se você citar de maneira diferente, né, não tem problema. Você pode citar, como eu disse, o que você quiser. A gente já analisou sobre mitologia grega, né, a redação anterior. Então fica bem interessante, fica bem criativo a sua redação. Se você citar uma literatura, uma obra, um filme, né, coisas que deixam sua redação diferente. Esse é o diferencial. E a redação dela citou a obra de Machado de Assis, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vem sendo bem citado também essa obra, né, nas redações. Bom, gente, então tá, vamos para a redação, para a análise da redação dela. Olha só que interessante. Na introdução, ela não pôs título também. Desculpa. Na introdução, ela não pôs título também, e ela já começou citando, né, a obra de Machado de Assis. Ela diz o seguinte: na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe por meio da repulsa do personagem principal em relação à deficiência física. Ela era coxa. A maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Então, gente, olha só que interessante, como eu disse, você pode citar o que você quiser, desde que você saiba contextualizar, fazer uma analogia com o tema, né? Para sua redação ficar coerente. E olha que interessante, ela tá, né, fazendo uma analogia perfeitamente com o tema, tá encaixando no tema a obra de Machado de Assis, né? Que ela diz o quê? Que o personagem principal, né, que ele tem um certo preconceito, então soube encaixar direitinho com a relação do tema sobre deficientes, né? Sobre os desafios, deixa eu ver aqui, o tema aqui, sobre os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Então a gente está se tratando de deficientes, dos surdos, né? Deficientes auditivos. Ela diz o seguinte, né? Por meio da repulsa ao personagem com deficiência física, a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes. Aqui ela tá sabendo encaixar perfeitamente, que ela tá fazendo uma analogia sobre os deficientes. Aí ela diz assim: atualmente, mesmo após os avanços nos direitos desses cidadãos, a situação de exclusão e preconceito permanece e se reflete na precária condição da educação aos surdos, ofertada aos surdos no país. Então, mais uma vez, só pontuando aqui, ela citou a redação também que eu gosto, que é muito interessante, que fica perfeita, encaixadinha, que tem o esqueleto, né, dos argumentos já na introdução, né? É muito melhor esse modelo de redação porque você já consegue saber quais são os argumentos que vai ser desenvolvido ao longo da redação, que são os que deixa principal, né, já na introdução. Olha só que interessante. Quais são os argumentos que ela já vai citar na introdução, que ela vai citar, né, no primeiro parágrafo e no segundo? Vamos ver aqui, ó. Aí ela diz: atualmente, mesmo após os avanços desses cidadãos, a situação de exclusão do preconceito permanece e se reflete o quê? Na precária condição de educação ofertada aos surdos. Aqui, aonde que estão os argumentos dela, gente? Ela diz assim, ó: atualmente, mesmo após os avanços nos direitos dos cidadãos, a situação de exclusão, ou seja, isso é um argumento dela, olha que interessante. Quais são as causas desse problema para ela? A situação de exclusão, né, que é um primeiro argumento, e preconceito. Então, com certeza, ela vai falar no primeiro parágrafo sobre situação de exclusão e depois sobre preconceito. Vamos ver se está direitinho com os argumentos que ela está frisando aqui. Vamos analisar depois. Olha só, aí ela continua, né? Permanece e se reflete na precária condição da educação ofertada aos surdos no país, a corresponsável pela dificuldade de inserção social desse grupo, especialmente no ramo laboral.
Bem interessante, tudo a ver com o tema, né? Então vamos ver aqui se no primeiro argumento ela vai falar sobre situação de exclusão. Olha só que interessante, primeiro parágrafo de argumentação, né? No caso, segundo, mas primeiro de argumentação. Vamos ver, olha só. Convém, aí ela começa assim, o segundo argumento, o segundo parágrafo, né? O primeiro argumento dela. Convém ressaltar, a princípio, que a má formação socioeducacional do brasileiro é um fator determinante para a permanência da precariedade da educação para deficientes auditivos no país, uma vez que os governantes respondem aos anseios sociais, grande parte da população não exige uma educação inclusiva por não necessitar dela. Ou seja, já está frisando aqui o primeiro argumento dela, né? Que é a situação de exclusão, olha aqui, ó, por não necessitar dela. Isso, ela citou um filósofo, né? Para poder reforçar o argumento dela, né? No primeiro parágrafo. Ela diz: para dizer, não sou somente eu que estou falando isso, né, para reforçar. Olha só, isso é consoante ao pensamento de Schopenhauer. Deixa eu ver aqui se eu falei certo. Isso, Schopenhauer, né? Schopenhauer, de que os limites do campo da visão de uma pessoa determinam seu entendimento a respeito do mundo que o cerca. Que a cerca. Ocorre porque a educação básica é deficitária e pouco prepara cidadãos no que tange a respeito às diferenças. Tal fato se reflete nos ínfimos investimentos governamentais em capacitação profissional e em melhor estrutura física, medidas que tornariam o ambiente escolar mais inclusivo para os surdos. O que ela quis dizer aqui, gente? Olha que interessante. Ela reforçou o argumento dela, que ela citou, então foi bem feita essa parte, que foi sobre a situação de exclusão, né? Aqui ela está dizendo que o governo, né, por não necessitar, né, disso, né, quando ela diz aqui, por não necessitar dela, dessa educação aos surdos, eles deixam, como se diz, negligenciam. Então, é uma situação de exclusão, né? Acaba sendo uma situação de exclusão, justamente por essa base educacional ser deficitária. Então, sim, acaba excluindo os surdos. Então, ela soube reforçar muito bem o primeiro parágrafo de argumentação dela, o primeiro argumento. Então, vamos ver agora o segundo, né? No terceiro parágrafo, se ela vai falar sobre. Primeiro, ela disse sobre situação de exclusão, que é a causa do problema, e se ela vai falar sobre preconceito, olha só. Gente, por isso que é interessante esse modelo de redação, e é o mais fácil de fazer porque ele te auxilia. Se você já colocar explicitamente no primeiro parágrafo, as duas ideias de argumento, né? Os dois argumentos que você quer defender, você automaticamente já vai voltar na introdução, já vai fazer sua redação de modo que ela flua, né, coerente, de forma coesa, e você vai acabar te ajudando mesmo fazendo esse tipo de modelo. Aí o segundo, né, o preconceito, olha só que interessante, fica encaixadamente direitinho, olha só. Aí ela diz o seguinte: em consequência disso, os deficientes auditivos encontram inúmeras dificuldades em vários âmbitos de sua vida. Ah, não, peraí, gente, deixa eu ver se aqui tá o segundo. Não, é isso mesmo. Calma aí que eu me perdi aqui. Primeiro, isso. Tá. Aí ela tá, olha só que coesão, né? Aí ela já tá encaixando os parágrafos direitinho, olha só. Aí ela diz: em consequência disso, os deficientes auditivos encontram inúmeras dificuldades em variados âmbitos de suas vidas. Um exemplo disso é a difícil inserção dos surdos no mercado de trabalho, porque, devido à precária educação recebida por eles e ao preconceito. Ou seja, tá defendendo o argumento dela já explícito na introdução? Sim, o preconceito. Ela tá reforçando aqui mais uma vez: preconceito intrínseco à sociedade brasileira. Olha só que interessante, né? Por isso que ficou coerente, bem coesa a redação dela, olha só. Ela diz, ela já vai citar outro nome, né, outro filósofo, mais uma vez para reforçar o argumento dela. Essa conjuntura, tá, a sociedade brasileira, ela diz, essa conjuntura, de acordo com as ideias do contratualista John Locke, configura-se uma violação do contrato social, entre aspas, já que o Estado não cumpre sua função de garantir que tais cidadãos gozem de direitos imprescindíveis, como direito à educação de qualidade, para a manutenção da igualdade entre os membros da sociedade.
o que expõe aos surdos uma condição ainda maior de exclusão e desrespeito. Então, ela está citando aqui o preconceito. Olha só que interessante. O preconceito também sendo como uma causa desse problema, né? Para esse problema continuar. Então, olha que interessante. De que maneira esse problema pode ser solucionado? Como que vai ser a conclusão dela, né? Como que vai ser resolvido isso de acordo com a ideia, as ideias dela, né? Quem poderá fazer, de que forma? Aí ela diz, já na conclusão, diante dos fatos supracitados, ou seja, fatos citados acima, olha só que interessante, ela já disse supracitados para não ter que voltar nos argumentos, né? Para não ter que falar dos argumentos que ela já disse. Ela já abreviou os fatos supracitados. Faz-se necessário que a escola, né, gente, escola é um ótimo meio também, né, para solucionar. Promova a formação de cidadãos que respeitem as diferenças e valorizem a inclusão, por intermédio de palestras, debates e trabalhos em grupos, que envolvam a família a respeito desse tema, visando ampliar o contato entre a comunidade escolar e várias formas de deficiência. Além disso, é imprescindível que o poder público, também ela está citando o poder público, destine maiores investimentos à capacidade de profissionais de educação, especializados no ensino inclusivo e as melhorias estruturais nas escolas, como objetivo de oferecer aos surdos uma formação mais eficaz. Ademais, cabe também ao Estado incentivar a contratação de deficientes por empresas. Olha que interessante, ela já está citando empresas, né, no ramo laboral, né, do trabalho. Contratação de empresas privadas por meio de subsídios e parcerias público-privadas, objetivando ampliar a participação desse grupo social no mercado de trabalho. Dessa forma, será possível. E olha que interessante. Gente, isso aqui é interessante. Quando vocês forem citar livros, filmes, séries, o que é muito importante, muito interessante, é você retomar no finalzinho a ideia do princípio, né? A ideia que você citou lá na introdução. E olha que interessante também, ela vai retomar aqui, assim como na redação anterior, a gente viu sobre mitologia grega, né? Ela retomou sobre Zeus, aqui ela está retomando sobre Machado de Assis, que ela citou na introdução. Essas duas redações são modelos bem interessantes, porque tem filmes, modelos, tem obras literárias, aliás, né, ideias diferentes, né, para a redação. Aí ela diz o seguinte, está retomando, dessa forma será possível reverter um passado de preconceito e exclusão narrado por quem, né, no caso, por Machado de Assis, e ofertar condições de educações mais justas a esses cidadãos, né, que ela citou Machado de Assis no começo e ela retomou. Bem interessante a redação também, né, da Isabela. Ficou bem interessante essa redação, viu, Isabela? E, gente, não tem segredo. Se você for analisar, é só você saber expor suas ideias, né? Como sempre falo. Expor suas ideias de modo que o corretor entenda, né? Que o leitor, quem for ler sua redação, entenda que ideia que você quer passar, que mensagem você quer passar, no que você acredita que sejam as causas daquele problema, né? Como pode ser solucionável, por que aquilo se origina. Então, toda vez que você for fazer uma redação, você pensa, quais são as causas disso? O que contribui para isso acontecer? Né? De que maneira isso acontece? Quais são os fatos? Que frase que eu posso encaixar? Qual autor? Qual filósofo? Livro? Filme? Não importa. O que importa é você saber elaborar e saber expor suas ideias, o que você acredita que esteja causando aquilo, contribuindo para aquilo ser um problema, né? E a conclusão é como isso pode ser solucionável, né? De que maneira, quem pode fazer isso para solucionar, né? Então não tem segredo, galerinha. Espero ter ajudado também. Fiquem de olho, se inscrevam no canal, ative o sininho para vocês acompanharem as próximas análises de redações aí e se inscreverem no canal, isso mesmo. Beijos e até a próxima!